minutos. Vale lembrar que a sede do governo americano está em lockdown. Assim que a gente tiver mais informações sobre o caso, a gente retoma o assunto. E agora a gente volta a tratar sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue preso na sede da Polícia Federal em Brasília, onde a PF reforçou a segurança da cela, né, do local onde Jair Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos de prisão. A Polícia Federal ativou o protocolo de segurança máxima, com monitoramento contínuo da cela, uso de arma antidrone, revista eletrônica em todas as visitas e inspeção rigorosa das refeições. O acesso ao prédio também foi restringido. Só entra quem tiver autorização prévia. A Polícia Federal também suspendeu atividades noturnas e de fim de semana no centro de treinamento da corporação e também passou a monitorar redes sociais e possíveis caravanas de apoiadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou o envio ao Tribunal Superior Eleitoral do registro de inelegibilidade de Bolsonaro após a condenação de 27 anos de prisão. Pela lei da ficha limpa, ele fica impedido de disputar eleições por 8 anos depois de cumprir a pena, o que na prática o tiraria do processo eleitoral até 2060. Moraes também autorizou a visita de 30 minutos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com agenda controlada entre 9 e 11 da manhã. A visita deverá ocorrer separadamente da que já foi autorizada ao filho, Jair Renan. Outra ordem do ministro determina que as marmitas do ex-presidente serão fiscalizadas pela Polícia Federal. Somente pessoas cadastradas pela defesa poderão entregar alimentação em horários definidos pela corporação, com registro do que for recebido. Marcília, a gente faz um resumo aqui da rotina, né? A nova rotina de Jair Bolsonaro, agora preso numa cela da Polícia Federal, ali uma cela de 12 metros quadrados. Tinha a questão ali da alimentação, ele bastante desconfiado, estava se recusando a receber a comida ali, né, dos agentes da Polícia Federal. Então, desde que foi preso no último sábado, ele está recebendo comida de familiares, né, que entregam ali uma comida caseira. E lembrando que ele precisa de uma dieta especial por conta da facada que sofreu lá em 2018. Então, ele precisa de uma dieta mais leve, né, baixo teor de gordura. Tem também a questão das medicações que precisam ser controladas. Então, a gente traz um pouco aí dessa rotina de Jair Bolsonaro. O Moraes agora inaugura uma nova função que é de carcereiro, né? Então agora ele passa também a exercer essa outra função e faz o que ele sempre fez de maneira informal, agora formalmente submete a Polícia Federal ao seu total arbítrio, porque ele comanda ali o prédio da Polícia Federal também, né? Além de todo o resto que ele já vinha fazendo. Veja, o Bolsonaro tem todo o direito e razão de se sentir desconfortável com a comida, mas veja, o Estado, lamentavelmente, tem promovido a morte dele. É disso que se trata, com esses julgamentos todos, com toda a pressa para culpá-lo, para que ele inicie a pena, toda a vulgaridade empreendida na maneira como o direito tem sido tratado nos últimos tempos, só pode nos levar a concluir isso, que o Estado tem tentado matar o Bolsonaro nesse julgamento todo, na forma como esse julgamento tem sido levado. Veja, deixá-lo inelegível até 2060 é mais uma maneira de humilhá-lo. Claro, ele com 105 anos volta a ser elegível, quer dizer, não faz o menor sentido. É uma completa loucura. Aliás, a lei de ficha limpa, que foi alterada há pouco tempo atrás, já muito provavelmente com vistas a não favorecê-lo, né, impede que as alterações sejam impostas a quem está sendo acusado de organização criminosa, que é um dos crimes dos quais ele é acusado. Então, a anistia me parece ser a única maneira, anistia ou redução de penas, etc., uma forma de diminuir todo esse arbítrio, porque ele tem 27 anos de condenação pela lei da ficha limpa, ele foi condenado por um órgão colegiado, é disso que fala a lei, então o órgão colegiado, aqui quando a lei de ficha limpa fala disso, pensa na possibilidade de um recurso, né? A pessoa é julgada na primeira instância e depois por um órgão colegiado, só que aqui ele começa e termina de ser julgado por um órgão colegiado, e aí ele tem 27 anos, mais 8 depois, 2060, quer dizer, é uma forma de impedi-lo de existir. É disso que se
politicamente, né? Politicamente. Diga, Augusto. Esses prazos mencionados pela Paula e agora pelo Marcílio mostram o seguinte: eles já haviam criado uma espécie de pena de morte que foi aplicada ao Clesão. Aquilo era pena de morte. Você está doente, eles impedem o atendimento, você está querendo que a pessoa morra. E agora estão criando a prisão perpétua. Esses prazos, quer dizer, a expectativa de vida mostra que não tem sentido. O Bolsonaro precisaria viver 130 anos para atender as condenações impostas por um juiz que não está bem da cabeça. Em 1918, foi afastado da presidência que ele ocupava interinamente o Delfim Moreira. O presidente eleito era o Rodrigues Alves, morreu e o Delfim Moreira assumiu. E aí logo se viu que ele sofria de senilidade precoce. Foi afastado. Ele tinha mais juízo do que o Alexandre de Moraes. É o caso de afastar. É pena de morte e criar a prisão perpétua. É isso. Silvio, quero te ouvir também. Foi autorizada mais uma vez a visita, né, da mulher de Jair Bolsonaro, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ontem ele recebeu os 2 filhos, o Carlos e o Flávio. Lembrando que as visitas precisam ser realizadas de forma separada, né? Sempre pela manhã, das 9 às 11 da manhã, por até 30 minutos, mas cada um ali tem o seu tempo, né, para realizar a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sempre com a necessidade de autorização do ministro Moraes. A Janja entrava quando queria, né? É verdade, Augusto, é verdade. Lá em Curitiba, naquela cela gourmet, o Lula arrumou uma namorada, né? E ele dava muitas entrevistas. Eu acho que vale a pena a gente relembrar tudo isso. Ele recebia o Fernando Haddad, articulava com a Gleisi Hoffmann, que ele colocou para presidir o PT. Talvez as pessoas tenham esquecido disso, mas ele liderava o PT daquela cela gourmet em Curitiba. E há uma série de reportagens feitas pela imprensa tradicional, jornais, revistas, várias revistas fizeram reportagens sobre a vida do Lula naquela cela, se é que podemos chamar de cela aquele camarim, mas camarote, enfim. Ali, o Lula deu as cartas da esquerda para a política de forma muito clara. Recebia o seu advogado, Cristiano Zanin, que fez um lobby jurídico intenso, tão intenso que Gilmar Mendes chorou. Ele conseguiu arrancar lágrimas de Gilmar Mendes e hoje ele está sentado do lado do Gilmar Mendes. Não na primeira turma, o Gilmar Mendes está na segunda e ele está na primeira turma. Mas se tiver uma reunião de plenário, eles podem ficar ali no mesmo ambiente, talvez tomem um café e por aí vai. Então, tudo isso foi articulado porque o Lula teve uma série de benesses. Dizem que conversava com carcereiros, que tinha amizade, que a cela dele, às vezes, tinha algumas vantagens que nenhum outro preso já obteve. Lembrando que ele jamais foi recolhido a uma penitenciária. E o presidente Jair Bolsonaro está na superintendência da Polícia Federal com uma espada apontada contra o peito. E nós falamos isso aqui também, reiteradamente, inclusive nesta semana, que a forma como ele foi colocado na Polícia Federal pelo Alexandre de Moraes é quase que um recado. Olha, se algo sair fora do script aqui, inclusive relacionado aos filhos, porque a intenção do sistema é riscar o sobrenome Bolsonaro das eleições, nem Flávio, nem Carlos, nem Eduardo, nem Michele, é riscar o sobrenome Bolsonaro, ele vai para a papuda. Nós vamos torturá-lo ainda mais. Tem alguns relatos sobre a saúde do presidente Bolsonaro, para encerrar aqui, Paula, ele está doente, ele tem um problema de refluxo por conta das cirurgias. Ele sofreu, ele passou, salvo engano, por 6 ou 7. Sempre me falha a memória em relação se foram 6 e a 7ª não chegou a ser uma cirurgia. Foi uma internação, talvez seja isso. Mas é algo muito invasivo para alguém que derramou sangue em defesa da direita brasileira, aliás, né? Estava em campanha em defesa da direita que não existia em 2018. Pois bem, a partir de então ele tem um problema de refluxo à noite
e tem um problema de soluço, que é algo muito frequente. Quem o visita informa isso, que olha, o presidente está soluçando muito, ou seja, ele precisa de uma dieta adequada, acompanhamento médico, ele não tem 20, 30 anos, né? Ele já tem mais de 70, ou seja, ele precisaria de cuidados, mas não, está sendo torturado. E concordo com o que foi dito. Acho que a intenção se ele morrer, para esse sistema, tudo bem. Silvio, só para complementar rapidamente em relação ao refluxo, né, que o ex-presidente convive aí com essa condição, a equipe médica inclusive solicitou para elevar a cabeceira da cama onde ele está preso aí na Superintendência da Polícia Federal, justamente para aliviar, exatamente porque ele corre o risco muitas vezes, né, de à noite engasgar, portanto precisa elevar a cabeceira da cama, foi uma recomendação, um pedido médico. Cauti? Não, você estava me perguntando, enquanto o Silvio falava, me lembrava também que quando o Lula foi preso, havia vigílias na frente lá de Curitiba, havia manifestações, havia visitas internacionais, ou então o candidato à presidência da Argentina, que depois foi eleito, né, foi lá visitar o Lula na prisão. Imagina só se na frente da Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília, aconteceu uma vigília a favor do Bolsonaro, aconteceu alguma manifestação, ou ficar um acampamento na frente da Polícia Federal, lá em Brasília. O que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai mandar o Exército, a própria polícia prender todo mundo? Vai enquadrar todo mundo no inquérito do fim do mundo? Vai fazer o quê? Porque, assim, no caso do Lula, podia ter um acampamento permanente por quase 2 anos lá em Curitiba. No caso do Bolsonaro, sequer pode falar com a imprensa, sequer pode ter direito a uma comida sem que a Polícia Federal vá lá e analise o que ele está comendo. Então, assim, isso eles acham que aos olhos da população brasileira, esse tratamento inumano, de um lado, e o tratamento privilegiado, no caso do Lula, não vai aparecer claramente como uma facilidade, como uma visão de parte do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um órgão super partes, por definição. Então isso, mais uma vez, com esse comportamento, o ministro Alexandre de Moraes contribui para delegitimar o papel do STF aos olhos da opinião pública da população brasileira.